112 operadores de Reddit. Qual é a pior chamada que você recebeu? Fui apenas um operador por alguns meses. O que eu penso com mais frequência era um sem-teto que ligou dizendo que alguém tinha atirado em seu cão enquanto ela estava fora. Ela mencionou como aquele cão era seu melhor amigo. O que mais chupou nesta ligação, desde o meu fim, foi que estávamos recebendo toneladas de outras ligações enquanto eu falava com ela. Eu queria ouvi-lo para ajudá-lo a chorar, mas tive que terminar a ligação rapidamente para poder continuar a atender as ligações. Isso me machucou, de partir o coração. As pessoas sem teto são tão incompreendidas e subestimadas que os animais de estimação são realmente os únicos que os veem por seu coração e não por suas lutas. Espero que ela esteja bem. Você fez bem em tentar estar lá por ela o máximo possível. Tenho certeza que ela apreciou isso. A polícia foi até lá para investigar. 112 operador. A pandemia aumentou nossa demanda massivamente, mas não por sintomas de cobiça. Enorme aumento das dores no peito, dificuldades respiratórias e convulsões em particular, e por isso nossos tempos de resposta são mal efetivados. Minha pior chamada tinha sido feita 2 vezes antes. A primeira chamada foi dores no peito indicando suspeita de ataque cardíaco. A segunda foi que sua respiração estava ficando pior. Quando respondi, havia muitos familiares e ela estava tendo uma convulsão e não estava respirando. Enquanto avaliava sua convulsão, ela entrou em parada cardíaca. Eu estava instruindo a RCP por mais de 10 minutos e tentando manter todos esses membros da família calmos para ter certeza de que ela estava recebendo as compressões mais eficazes. Ao ouvir todas essas pessoas em ataques de lágrimas e o fato de ela estar esperando por uma ambulância há cerca de 2 horas desde a primeira chamada, e infelizmente não conseguiu, realmente fez com que ela ficasse comigo. Foi há meses e ainda posso ouvir aqueles gritos de pesar. Minha irmã costumava ser uma. Ela disse que a pior coisa era ouvir alguém falecer ao telefone. Tinha havido um grave acidente de carro e a senhora que telefonou ficou gravemente ferida. Minha irmã tentou mantê-la falando até a chegada da ambulância, mas em algum momento a mulher ficou quieta. Mais tarde soube que ela havia falecido no local. Além das coisas já listadas, como as chamadas CPR ou ser a última pessoa com quem alguém fala, o que pessoalmente não me incomoda muito, há algumas que simplesmente ficaram comigo por várias razões. Uma foi uma chamada de um cara que tinha acabado de atirar em seu irmão momentos antes da chamada. Pelo que ela disse, seu irmão tinha alguns problemas mentais durante uma discussão, o irmão se arrebentou e começou a atacar o chamador com uma faca. O chamador, não querendo morrer, atirou nele em legítima defesa. O que me impressionou em particular foi o tom de voz do chamador na chamada. Não é algo que eu sinta que possa descrever corretamente em palavras, mas foi algo como um desespero completo e total por toda a situação. Ele realmente não queria matar seu irmão. Outra era de uma pessoa idosa que telefonava, que parecia um pouco confusa e nervosa. Ela disse que estava dirigindo há mais de 12 horas para chegar a uma reunião em um centro de conferências, mas precisava de ajuda com instruções para a última parte para encontrá-la. O nome do centro de conferências não me tocou um sino. Depois de algumas escavações, descobri que era um par de estados. Depois que ela clicou e eu percebi que ela pensa que está em um estado diferente, cometi o erro de dizer a ela em que estado ela realmente está e essa foi a última parte da conversa que tivemos de fato. Tudo o que passou foi completo, pura histeria. Acho que ela deve ter percebido quanto sua mente estava começando a falhar e simplesmente não conseguia lidar com isso. Com outros interlocutores histéricos, sempre fui capaz de acalmá-los ou pelo menos tirar algumas palavras deles aqui e ali. Mas não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer por esta senhora. Além disso, ela estava no meio do nada na fazenda do condado. Portanto, uma resposta policial demoraria muito tempo, além da falta de um local específico para ela, melhor do que onde o telefone estava batendo. Felizmente, algum transeunte aleatório foi um herói, apesar de estar no meio da noite. Ele parou, verificou e até pegou o telefone dela para ver com quem ela estava falando. Ele me deu todas as informações que eu precisava e até mesmo manteve sua companhia até a chegada dos oficiais. Assim, embora eu ainda possa me lembrar do terror abjeto em sua voz quando ela percebeu que sua mente estava começando a falhar, isso também restaurou um pouco de minha fé na humanidade ao mesmo tempo. Um amigo que trabalha para a 112 me contou esta história recentemente. Uma mulher chamada em estado frenético. Ela e seu marido estavam dirigindo por uma rua residencial em um dia normal de trânsito, quando um homem rolou uma bola de boliche na rua. Ela passou por cima da bola e ela ficou presa por baixo. Ela parou. Seu marido,
O passageiro saiu do carro e foi por baixo para removê-la. Quando isso aconteceu, o homem que jogou a bola de boliche estava se escondendo atrás de um carro estacionado perto. Correu até seu carro e abriu a porta e roubou sua bolsa. Em pânico, ele encravou no gás e atropelou seu marido. Ela entrou em pânico novamente, colocou-a em marcha atrás e o atropelou uma segunda vez. Quando ela saiu de seu carro, chamou a polícia. Ela gritava, mas minha amiga também podia ouvir seu marido falando com ela. Ela gritava e não parava de dizer o quanto estava arrependida. Ela estava totalmente calma e não parava de dizer-lhe que estava tudo bem. Ele não parecia nada ferido e minha amiga pensou que não estava ferido. Quando os policiais chegaram, determinaram que seu peito estava esmagado e morreu pouco depois. Ele provavelmente ficou em choque quando ela ouviu. O homem que jogou a bola de boliche fugiu, mas se entregou mais tarde naquele dia. Minha tia costumava ser uma operadora 112 em uma pequena cidade. Ela disse que o pior era uma chamada que ela não recebeu. Ela trabalhava no turno da noite com uma outra mulher e 2 chamadas eram feitas ao mesmo tempo. Uma foi um acidente de carro e a da linha da minha tia era uma mulher reclamando que sua rua não estava arada. Ela falou com ela por um tempo para acalmá-la. Mas enquanto isso, uma terceira chamada foi perdida. Tinha sido uma adolescente ligando porque seu padrasto estava espancando sua mãe. Ela se desligou antes que minha tia pudesse trocar de linha. Naquela época, não havia correio de voz, mas ela ligou de volta e um homem atendeu, dizendo que ela havia ligado por engano. O padrasto acabou atirando na mãe e em seus 2 filhos, mas o pontapé é que não foi até horas depois da chamada. Portanto, teria havido tempo para a polícia chegar lá se ela tivesse sido capaz de atender a chamada. Ela também não tem certeza se a chamada de acompanhamento foi o que o desencadeou. Foi uma noite muito lenta. O tipo de noite a que as pessoas estão simplesmente sentadas ali, sem sentido, esperando por uma ligação. Minha agência separa os despachantes e os atendentes de chamadas. Então se você é um atendedor de chamadas 911, você está literalmente recebendo apenas chamadas. Esta senhora liga para o número não emergencial. Se você ligar para o número não emergencial, não obtemos as informações de localização como receberíamos em um 911. Não é como nos filmes. Nem sempre consigo encontrá-lo, pois normalmente me dá uma área geral de onde você está. Ela liga e diz que quer alguém com quem conversar. Ela parece triste, possivelmente um pouco bêbada, mas não incoerente. Pergunto a ela o que está acontecendo, pois pedir para falar com alguém normalmente é uma doação morta. Pode haver algumas ideias suicidas. Ela me diz que está se sentindo triste, mas não quer fazer nada. Mais uma vez, estamos lentos. Então decidi entretê-la. Deixei falar comigo sobre sua vida, seus filhos, seu ex-marido, suas finanças, apenas sobre o que ela queria falar. Ficou mais claro que ela estava deprimida. Eu continuava me oferecendo para que um oficial saísse para conversar pessoalmente para que pudéssemos avaliá-la. Ela não queria dar seu endereço. Esta senhora sabia o que estava fazendo e não me dizia que ia se machucar ou qualquer coisa que fizesse um telefonema suicida sólido para levar os oficiais lá fora rapidamente. Foi frustrante. Depois de falar por 35 minutos, inventei uma espécie de mentira branca só para conseguir o endereço dela. Finalmente o tenho. A esta altura já estamos conversando há 50 minutos. Estou ficando bastante frustrado que esta mulher não me diga apenas que quer se matar para que eu possa conseguir a ajuda rápida dela. Na verdade, me senti mal por ter que mentir para conseguir o endereço dela. Eventualmente, eu lhe digo que sei que ela não quer se encontrar com um oficial, mas quero que alguém vá vê-la e lhe dê alguns recursos. Ela responde com sinceramente: não quero desperdiçar o tempo do oficial. Falar comigo foi a melhor coisa que tive em muito tempo. Muito obrigada. Vou aquecer um macarrão que está na minha geladeira, acariciar os gatos e ir para a cama. Obrigado, meu nome. Tenha uma boa noite. Depois desligue. Quando lhe digo que tive uma grande quantidade de pensamentos conflitantes, eu fiz. Fiquei furioso por ela não me dizer que ia se matar. Fiquei triste por sua vida ter sido dura. Senti que estava quebrando nossa confiança ao enviar um oficial, já que ela não queria um. Sentei-me ali e pensei por alguns minutos e mandei uma chamada para que eles fossem vê-la. O oficial chegou lá sem resposta ao baterem na porta. Eles espreitam na janela do quarto e ela está dormindo bem, abraçando-se com seu gato na cama. Deus, espero que aquela mulher esteja indo melhor. Eu recebi chamadas muito mais estressantes, difíceis e traumatizantes. Ouvi pessoas morrerem no meio da sentença comigo. Pessoas gritando enquanto seu filho estava deitado sem vida.
soluçando enquanto seu outro importante estava apenas morto no carro por causa de um acidente. Esta chamada é a que ficou comigo e eu não faço ideia do porquê. Não sou um interlocutor, mas estou na mesma linha de trabalho. Há dois que realmente se destacam para mim. O primeiro não é uma tragédia na escala dos outros, mas foi o pequeno desgosto de coração que realmente me matou. Este cara, ao voltar do trabalho, viu um sem-teto na rua e o tempo estava horrível, frio cortante, vento uivante, molhado. Ele o trouxe, lhe deu jantar, quis lavar suas roupas e lhe deu um banho e um lugar para passar a noite. O sem-abrigo estava sob o efeito de substâncias e começou a esmagar o lugar depois do jantar. O cidadão bondoso tinha acabado de arrumar sua casa e foi recompensado com isso. Apenas lendo o trabalho, sem sequer estar de plantão, você podia ver o desgosto e a perda da fé na humanidade. O outro, um suicídio. Eles são sempre duros, mas por alguma razão, os enforcamentos parecem bater mais forte e me parecem um pouco mais desanimadores. Esta era uma garota de 14 anos que se enforcou e ouviu o que realmente me fez arder os olhos. Eu tive que sair da sala quando descobri que ela tinha um gêmeo. Minha namorada trabalha como despachante e eu trabalho para a aplicação da lei, mas estamos em condados diferentes. Ela tinha recebido uma ligação de um pai preocupado que não conseguia contratar seu filho. O filho estava em vários estados longe de casa e tinha sido dado como desaparecido. Ela conversou com o pai por um tempo e apresentou a denúncia, e esta foi a última vez que ela ouviu falar dela. Bem, eu estava em uma reunião separada e um policial tinha relatado que eles tinham encontrado um corpo e estavam indo para tratar disso. Enquanto meu grama força e eu estávamos transmitindo nossos dias um ao outro, eu mencionei o corpo que havia sido encontrado. Depois de conectar os pontos, percebemos que era o filho do pai com quem ela falou no início da semana. Portanto, não foi uma chamada super traumatizante, mas o rescaldo foi duro para ela. Não sou operador de serviços de emergência, mas trabalhei para o departamento de retenção para uma grande empresa de telefonia celular anos atrás. Recebi uma ligação de uma senhora de meia idade que me disse que queria cancelar totalmente sua linha. Por meu trabalho, perguntei a ela por que ela quer cancelar para tentar oferecer soluções ou para suborná-la diretamente para não cancelar. E ela disse: estou morrendo em breve e não vou precisar do meu celular no hospital. Tive que falar com meu supervisor para obter aprovação para cancelar a linha para a morte do titular da conta e ele me disse que eu tinha que avisá-la que ela nunca mais conseguiria abrir outra linha com a empresa. Ela disse: isso realmente não importa, mas eu me senti horrível ao dizer isso e disse a ela que lamentava muito que ela estivesse passando por isso. Ela começou a soluçar e disse: eu também. Eu não quero morrer. Ainda me lembro como sua voz tremia quando ela disse isso. Isso realmente me partiu o coração. Começamos a conversar enquanto eu esperava que o supervisor fizesse o seu controle. Ela falou sobre como estava tentando lidar com as pontas soltas, como deveria ser possível para facilitar a vida de sua filha que acabara de ter um bebê. Sobre como ela estava preocupada com o fato de seu cão não se adaptar, pois ele era um cão mais velho e estava com ela desde que era um cachorro. Ela disse que esperava que não doesse muito antes de ir. Deixei falar até que não tinha mais nada a dizer e ela me agradeceu no final e disse que lamentava se me sobrecarregou. Eu disse a ela que estava tudo bem. Ela merecia ser ouvida e nós despedimos. Eu chorei no banheiro por cerca de 20 minutos depois que desligamos.